Oi, tudo bem? Eu me chamo Ana e eu sou artesã há mais ou menos 7 anos. E a Ariane entrou em contato comigo para fazer uma entrevista sobre história oral para a disciplina de antropologia. Ela me passou as perguntas por WhatsApp e eu vou tentar responder elas aqui com vocês, tá? Ela me perguntou em primeiro momento quais são os desafios diários. E eu acho que a forma de lidar com o tempo, até mesmo porque eu faço faculdade de artes visuais junto, é um dos principais, assim, porque a faculdade que eu faço ela é em turno integral. Então eu passo a manhã, a tarde e um pedaço da noite lá no campus. E é difícil tu conseguir manter uma produção tão grande de artesanato, de arte no caso, com tão pouco tempo disponível. E pra, na verdade, para falar assim o óbvio, mas não tão óbvio, nada é feito em 3 minutos, sabe? É só miojo que é feito em 3 minutos. A maior parte do tempo tu leva horas pensando no que tu vai fazer ou no que tu tem a possibilidade de fazer. Vou dar um exemplo mais claro. Eu gosto de fazer os meus próprios desenhos para transformar em bordados. Eu trabalho principalmente com coisas autorais. Eu não faço consignados e nem produtos licenciados. Então, para mim criar um molde ou para mim criar um desenho que vai se tornar um marcador ou algum produto dos que eu comercializo, eu levo um tempo estudando eles, principalmente quando eu tenho que desenhar alguma coisa. Eu pego o meu sketch e eu vou rascunhando até chegar na arte final que eu quero bordar ou transformar ela em uma pintura. Depois ela me perguntou como é que tudo começou. Bem, tudo começou quando eu tinha 8 anos e eu comecei a bordar por hobby, a fazer tricô também por hobby. Eu sempre gostei de fazer artesanato porque a minha avó, minha mãe, minhas tias, todas elas são muito talentosas. Só que bordar sempre foi um pedaço grande da minha formação e eu gosto muito até hoje. E Mas assim, para comercializar e para mim buscar o artesanato como uma fonte de renda mesmo, seriamente, porque eu já tentei vender várias vezes ao longo do tempo. Começou uns 7 anos atrás, assim, quando uma amiga minha disse, não, vamos criar uma página no Facebook, que naquela época tinha bem mais gente que procurava do que hoje em dia. E vamos começar a postar. O que vender, vendeu, mas pelo menos tu tem um lugar para te divulgar o teu trabalho, assim. Então, dali eu parti pro Insta. Do Insta eu já ganhei um público um pouco maior. Eu acabei participando de alguns sorteios na época para levantar o perfil. E a partir dali eu fui convidada para fazer feiras dentro da Federal. Na época eu estava a um passo da formatura em História. Eu me formei em História bacharel em 2019. Em, a formatura, no caso, foi em 2019. Eu apresentei meu trabalho em 2018. Eu estava num passo assim para me formar, já tinha feito todos os estágios, já tinha feito, só faltava apresentar o TCC, defender ele, porque como eu sou bacharel eu tinha que defender ele de forma pública. Mas dentro da UFPEL eu fui convidada para participar de feiras e foi ali que eu decidi que eu queria transformar o artesanato numa segunda fonte de renda na época, pois eu trabalhava como secretária de uma escola particular. Aí eu passei todo 2019, foi o ano que eu mais trabalhei com encomendas, fazendo lembrancinha de chá de bebê, lembrancinha de casamento, lembrancinha de despedida de solteiro. E foi o ano que eu mais trabalhei e eu acabei tendo burnout nesse ano também. Que é a famosa estafa de tanto fazer coisas que tu não para nunca. Tendo burnout, eu resolvi que eu iria fazer artesanato, continuar fazendo artesanato, mas eu gostaria de diminuir o ritmo e me especializar em produtos que sejam únicos.
Tanto é que hoje em dia, se tu vai olhar as bancas, as exposições que eu faço, eu tento sempre dar alguma identidade para aquilo que eu faço e ela se tornar mais única possível. E foi mais ou menos por aí que começou e que eu tô até hoje. Hoje em dia o meu perfil no Insta ele passou os 1.300 seguidores, o que eu acho muito grande para uma cidade tão pequena assim, que ainda tem muita resistência para peças autorais. Onde que eu busco a inspiração? Bom, a minha inspiração principalmente são as formas da natureza, são flores, plantas, animais, frutas. Eu gosto muito da natureza em si, eu gosto muito de retratar ela nos meus trabalhos, tanto é que eu não gosto muito de desenhar gente, na verdade eu não gosto nada de desenhar gente. E eu gosto muito de trabalhar com manchas e com a formação daquelas manchas, no caso. Isso numa maneira geral, né? Pensando no bordado, eu também gosto muito de retratar bichinhos, retratar plantas, retratar espirais. Como é feita a divulgação do meu trabalho? A minha divulgação hoje em dia é principalmente via Instagram. Eu considero, apesar dos pesares ainda, a rede mais acessível, assim, em termos de busca propriamente dita, porque o Instagram ele tem essa facilidade de tu tirar uma foto legal com o teu celular e tu acaba já postando na rede. Ele é fácil, prático e rápido nesse quesito. Tu não precisa ser um bom editor e as hashtags elas te ajudam muito na hora de tu divulgar o teu trabalho, principalmente se tu vai marcar tanto a cidade quanto a feira que tu vai participar ou até mesmo o local que tu te encontra. Então isso acaba facilitando bastante. As dicas que eu daria para quem está começando: eu acho que determinação, estudo são os principais, assim. Porque as pessoas acham que elas vão aprender muito rápido e normalmente nunca é assim. Tu vai levar muito tempo para aprender a fazer determinada coisa. Tu vai precisar ter determinação porque a tua primeira vez que tu for fazer não vai ficar legal, a segunda vez também não vai ficar legal, a terceira vez também não vai ficar legal. Tu vai acertar normalmente algum produto lá pela quarta, quinta vez, dependendo do produto que tu tá trabalhando. Falando no bordado em específico, o bordado eu levei muito tempo para que o meu ponto ficasse bom. Então eu treinei muito em vários tipos de superfície, que seriam os tecidos, né? Em vários tipos de tecido, para que ele fosse um ponto assim que eu dissesse, não, agora ele tá bom, ele tá bonito. E persistência é assim, é para tudo que tu for fazer, assim, tu tem que unir tanto o estudo quanto a persistência. Às vezes a gente se desilude porque não conseguiu fazer determinada coisa ou determinado ponto ou dar determinada pincelada quando está trabalhando com pintura ou ter determinado material que vai te ajudar a fazer e tu acaba te frustrando muito com isso. E então eu acho que determinação, assim, principalmente na, na costura ou na pintura, ela é essencial para nós. Como é que funciona as feiras de final de semana? Bem, a gente tem 3 tipos de feira normalmente. A feira que tu é convidado, que aí a pessoa entra em contato contigo e diz assim, gostei do teu trabalho, tal, gostaria de ser que você participasse da feira, assim, assado. Essas feiras, às vezes, todas as que eu fui não tem uma boa rentabilidade de volta, mas como tu é convidado para ir, a pessoa sempre acaba te fazendo uma alta divulgação no Instagram, ou para os amigos, ou para as pessoas que vão estar lá. Participarem e consumirem o teu produto, o que é de extrema importância para quem trabalha com isso.
Porque às vezes tu não vendeu bem ali, mas tu acaba que tu conheceu alguém que pode te ajudar, tu acaba que tu pode entrar em contato com uma pessoa que queira pegar os teus produtos para vender em algum lugar, ou para alguém que vai te encomendar alguma coisa grandiosa, sabe? Depois tu tem as feiras que tu te inscreve, que são gratuitas, né? Que aí tem uma seleção de produtos e uma seleção, né? Uh, que assim, tem feiras que são gratuitas que elas não vão selecionar os perfis aí. Tem outras que vão. Aí é importante tu ter uma rede social bastante ativa, é importante tu ter bastante seguidores, é importante tu ter bastante curtidas nas fotos. Por isso que algumas pessoas às vezes exageram na hora de pedir like, comentário, divulgação, porque é uma coisa importante para nós que estamos ali aguardando aquela seleção. E também alavanca o teu perfil. E depois tu tem as feiras pagas, que aí como ela é paga, tu pode ter 2 seguidores que tu vai ser selecionado porque tu vai pagar. Algumas delas elas te dão bastante recursos, assim, tu tem banheiro, tu tem infraestrutura, tu tá na sombra, e outras não te dão nenhuma. Tu tem esses dois extremos da moeda, esses dois extremos que é muito complicado. Aí depende do artesão, do que ele quer investir ou do que ele não quer investir. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. As feiras normalmente elas são de responsabilidade da pessoa que tá ali. Tu não. É bom sempre ir de dupla, assim, porque tu passa muito trabalho quando tu vai sozinho. Mas elas são de responsabilidade da pessoa. A venda normalmente acontece em lugares públicos. Eu gosto muito da feira daqui da Juscelino, que é a Rua de Lazer. Eu acho que é a feira com maior fluxo de movimento que eu já fui. Depois eu gostei muito de ir para lá do B, que é uma feira de descentralização gráfica, que aí eu pude vender trabalhos autorais em aquarela, que é uma coisa difícil da gente vender e que deu um bom resultado, apesar disso. Outra feira que eu gostei muito da experiência foi a feira da loja Habitat, que é lá no Fragata. Apesar de não ter sido uma feira com bastante rentabilidade, no caso, ela foi a feira que mais me deu infraestrutura. Eu cheguei lá, eu tinha lugar marcado, eu tive banheiro acessível, extremamente limpo, que é uma coisa que às vezes a gente não encontra. A gente teve também acesso à cozinha se tu quisesse esquentar alguma comida, se tu quisesse esquentar uma água para um chimarrão, o que ajuda bastante a gente a passar o dia todo. Elas fizeram um balão enorme por conta que era o Outubro Rosa na frente da loja, chamando o pessoal, passaram com um carro de som. As meninas que trabalhavam na loja, elas diziam, tá acontecendo aqui a feira, se vocês olharem assim. E a loja de sapatos em si deu 10% de desconto para quem comprasse no dia. Então eu achei assim a feira mais bem organizada nesse quesito pago que eu já fui. Outra feira que teve uma experiência muito legal foi a feira da Folha, da Gráfica, que também foi só sobre produtos pintados, produtos de cunho autoral. Eu gostei bastante, assim, do ambiente, do lugar, das pessoas, mas não foi também uma feira que se pagou, porque eu achei o valor muito caro para o que era oferecido. E acho que é isso. As minhas redes sociais elas estão como Artes da Domino. Qualquer dúvida, assim, pode me mandar mensagem. Um beijo grande e agradeço a oportunidade.